Ótima noite, olá meus amigos, mais uma vez eu, Pastor Fred, da Igreja Batista Livre de Carandaí, estou aqui para trazer uma palavra de esperança para você. Nós estamos falando nas quartas-feiras sobre ansiedade, medo, angústia, aflição, coisas do tipo, mas resumindo todos esses problemas, nós focamos na ansiedade. E a pergunta que nós fizemos algumas semanas atrás é como nós podemos superar a ansiedade. Você está ansioso? Você é ansioso? Se você padece, se você sofre deste tipo de problema, eu quero convidar você a se colocar aí na sua casa, pegar a palavra do Senhor, colocar-se em prontidão ao Espírito de Deus, que eu tenho certeza que até o final do nosso estudo você chegará a uma conclusão a respeito de como superar ou como amenizar ou se ver livre de uma forma ou de outra da ansiedade. E aí nós fizemos uma pergunta, como nós vamos superar a ansiedade? E de acordo com Filipenses capítulo 4, nós estamos trabalhando nesse texto, nós aprendemos que nós precisamos identificar o nosso problema. A primeira regra clara para tratar um problema, tratar um sintoma, tratar uma causa, tratar uma doença, é você descobrir de fato o que você tem. E uma vez que nós descobrimos, através de diagnósticos, através de sintomas que nos levam a sermos ansiosos ou ficarmos com medo, nós precisamos também considerar a ajuda de um irmão. Foi isso que nós vimos semana passada. E esse irmão precisa ser aquela pessoa que vai chegar até nós, nos ajudar a resolver esse problema, e essa ajuda vai acontecer por meio de uma repreensão, por meio de um ensino. Ele não vai vir com mãos vazias para nos ajudar, geralmente ele vai vir com uma palavra do Senhor, mas esse irmão também tem que ser um amigo, um companheiro de jugo, como nós estamos vendo até aqui, Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, versículo 9 e versículo 10. Hoje nós queremos finalizar este estudo, lembrando que nós não temos tudo aquilo que você precisa para tratar a sua ansiedade, mas nós estamos aqui te dando uma base, colocando diante de você uma base maravilhosa, uma base suficiente para que você possa ver a sua ansiedade sumindo, saindo da sua vida, esse problema sendo solucionado. Então vai lá em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, livro de Paulo, carta de Paulo à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 4. Vamos ver somente o versículo 4 e o versículo 10, parte A. Filipenses 4, 4 e 10a. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor, o vosso cuidado. Vamos parar por aqui e vamos pedir ao Senhor sabedoria para falarmos da palavra dele. Amém? Então vamos orar? Pai, nós queremos, Senhor, deixar diante de Ti, Senhor, toda a nossa preocupação, toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade. Muitos até aqui, eu creio, Senhor, que já diagnosticaram, já acharam por meio de sintomas que estão de fato sofrendo por conta da ansiedade. Outros já estão, Senhor, aprendendo a confiar em pessoas que o Senhor colocou do nosso lado para tratar essa ansiedade.
mas, Senhor, deixamos o mais importante para ser falado hoje. E pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos ilumine. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Como eu acabei de falar com o Senhor, em conversa, em oração, deixamos o melhor para o final, tá bom? Primeiro identificamos o problema, depois consideramos a ajuda de um amigo. Mas hoje nós queremos falar de detectar, descobrir a verdadeira alegria. Detectar, descobrir a verdadeira alegria. E como nós estamos falando de descobrir, detectar, achar a verdadeira alegria, eu já faço uma pergunta de cara. Eu gosto muito de fazer perguntas do tipo: você se acha uma pessoa alegre? Você é alegre? Você se encontra alegre? Fique pensando um pouco a respeito disso. Porque alegria, na palavra do Senhor, irmãos, ela aparece, principalmente aqui nesse texto de Paulo, ela aparece num contexto onde pessoas estavam tendo problemas, a igreja estava passando por problemas, mas o apóstolo, ele exorta a igreja a alegrar, estar alegre, ficar alegre, permanecer alegre. A palavra alegre, no seu original aqui, ela traz para nós alguns significados, tipo regozijar-se, alegrar-se, jubilar-se, né? Ou até mesmo estar contente. Mas essa palavra é mais um sinônimo aqui do significado profundo da palavra alegrar. Alegrar, quando nós falamos assim, mas pastor, como que eu vou estar alegre? Como que eu vou viver alegre? Como que eu vou permanecer alegre, contente, em meio a uma ansiedade, em meio a problemas, em meio a medos? Logo, nós precisamos voltar ao significado, e quando a palavra Cairo traz para nós o significado de alegrar-se, regozijar-se, jubilar-se, significa que esta alegria, ela está baseada em alguma coisa, e talvez não em você. Logo, eu preciso me alegrar em alguma coisa, regozijar em alguma coisa e jubilar da mesma forma. Então, como podemos viver vidas alegres, mesmo passando por ansiedades ou sofrendo da ansiedade? Primeira coisa, nós precisamos certificar-nos se nós temos a alegria. Será que eu e você temos a alegria que o apóstolo está dizendo? Nós também precisamos certificar de onde vem esta alegria. Então, eu sou alegre? Eu sou uma pessoa extremamente alegre? Sim ou não? E uma vez que eu descubro ou eu respondo de uma forma bem simples a uma argumentação ou uma pergunta, né, como essa, você é alegre? Não tem muito o que você ficar pensando. Você já vai dizer, sim, eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa extremamente alegre, eu não sou uma pessoa alegre. A alegria não faz parte da minha vida. Eu não consigo ser essa pessoa a viver, a regozijar-se em algo. Logo, nós precisamos certificar-nos, então, de onde vem a verdadeira alegria. E o apóstolo Paulo, no próprio versículo 4, ele nos dá uma informação fantástica por meio de uma exortação. Porque ele está dizendo, no versículo 2, rogo a Evódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Diante de tudo isso, Paulo ele vai falar, ele vai dizer para a igreja, para eles,
viverem alegres. Estão passando por problemas, mas eu digo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos. Sempre quando palavras, verbos, substantivos vão aparecer diante de um texto e essas palavras vão se repetir, o autor está querendo enfatizar aquilo que ele está repetindo. E no caso do versículo 4, Paulo está querendo enfatizar que nós podemos viver em alegria, alegria de verdade. Mas esta alegria, irmãos, ela no próprio texto está dizendo alegrar-se em quê? No Senhor. Eu quero te dizer que a irmandade, ela precisa ainda hoje ser exortada a redescobrir ou descobrir a alegria que o Senhor tem a nos oferecer na pessoa dele. Logo, assim como a graça do Senhor é abundante e a graça do Senhor é suficiente na nossa vida, nós precisamos compreender também que o Senhor nos concedeu uma alegria ímpar, uma alegria diferenciada, uma alegria que as pessoas que não o conhecem não podem ter, não vão participar. Nós não estamos falando aqui, irmãos, nós não estamos falando de momentos felizes. Momentos felizes é bem diferente de alegria. É bem diferente de você viver em júbilo constantemente em toda a sua vida. Nós passamos por momentos felizes na nossa vida, seja você cristão ou você não cristão. Há momentos sim que vai lhe trazer muita felicidade, como há momentos na vida também que vão nos trazer muita tristeza. Mas como sermos alegres diante de tantos problemas? Logo, o apóstolo Paulo nos dá a dica, alegrai-vos, e ele traz a palavra sempre. Ele não está dizendo, alegrai-vos no Senhor quando o problema for sanado. Alegrai-vos no Senhor quando você não estiver ansioso. Alegrai-vos no Senhor quando você... Não! Alegrai-vos, igreja, sempre. Aonde? Em quem? Na pessoa de quem? Em qual objeto? No Senhor. É isso que nós precisamos aprender. Que a nossa alegria, ela vem do Senhor. Alegria, irmãos, não eu costumo dizer que, ao meu ver, a alegria que Paulo está falando aqui é um estado espiritual. Assim como nós falamos de paz, que paz não é ausência de problemas, ausência de tribulação, a alegria também não é ausência de coisas negativas acontecendo na nossa vida. O apóstolo Paulo é o próprio exemplo de alegria, porque ele mesmo vai mostrar para nós aqui em Filipenses capítulo 4, que mesmo passando por inúmeras coisas, ele estava alegre, ele vivia uma vida alegre, e essa vida no Senhor. Quando eu falo que alegria é um estado de espírito, para você não ficar muito confuso, volta um pouquinho aí para o livro de Gálatas. O livro de Gálatas. E é interessante quando nós falamos do fruto do Espírito. Afinal, frutos esses que parecem não estar muito evidentes na vida dos cristãos dos nossos dias. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Logo, a Bíblia está dizendo que um fruto do Espírito, um fruto espiritual, um fruto concedido pelo próprio Espírito Santo em nossa vida é alegria. Por isso eu digo que, para mim, a alegria ela está no Senhor, e a condição de nós sermos pessoas, não estarmos alegres, a condição de sermos pessoas alegres
é o nosso Senhor Jesus Cristo. E se você não tem o Senhor Jesus Cristo, automaticamente você também não tem o Espírito Santo. E se você não foi ainda agraciado, abençoado e recebeu o Espírito Santo, como depois da sua entrega a Jesus Cristo, você não pode ter os frutos do Espírito, você não pode apresentar aqui então os frutos do Espírito. Por isso eu digo, alegria é um estado espiritual, encontramos ela somente no Senhor. Eu quero dizer para você que eu, antes de Cristo, antes de ter um encontro pessoal com Jesus, as pessoas me achavam uma pessoa muito alegre. Mas não era. Eu era regrado a emoções, sentimentos circunstanciais. Quando eu estava triste profundamente. Quando eu estava chateado, eu estava chateado profundamente. Quando eu esboçava a alegria que as pessoas diziam, que, ao meu ver, era mais questão de felicidade, algo momentâneo, eu estava muito feliz. Mas, quando eu analiso a minha vida num todo, eu chego a uma conclusão, que eu não era uma pessoa alegre. Eu era uma pessoa que passava por momentos felizes, tristes, momentos preocupantes e assim sucessivamente. Logo, eu vim a descobrir que a alegria real é nós termos algo, nós termos uma esperança, nós termos algo a mais que não está e não depende de nós. Por isso que nós precisamos, irmãos, descobrir a verdadeira alegria. E esta alegria está em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta alegria é conferida a nós por Deus. Eu digo às vezes às pessoas, ninguém nasce bom e ninguém nasce ruim. Ninguém nasce amando e ninguém nasce odiando. Eu quero dizer, ninguém também nasce triste, na tristeza, e ninguém nasce na alegria. Nós aprendemos e adquirimos e somos agraciados por essas coisas. Tá ok? Então, eu digo isso aqui, que alegria é um estado de espírito. E nós vimos o fruto do Espírito. Para mim, é uma experiência pessoal que todo ser humano pode ter ao lado de Jesus. Por isso, eu faço um apelo. Talvez você ainda não é alegre, você ainda não é uma pessoa totalmente satisfeita na sua vida. O que está faltando na sua vida é Jesus. E não adianta, nós podemos buscar a alegria em inúmeras coisas ao nosso redor. Nós não iremos encontrar, senão na pessoa do Cristo. Segundo Collins, alegria é uma ordenança permanente no Senhor. A alegria que nos é conferida por meio de Cristo, ela deve fazer parte em toda a nossa vida, apesar das circunstâncias que nós vamos enfrentar ao longo da jornada. E por que, irmãos? Nós devemos entender que a alegria é uma ordenança permanente. Assim como Paulo está dizendo, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É algo contínuo em toda a nossa vida. Mas não só por aquilo que Paulo está dizendo, por aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo também nos disse. Quando nós vamos lá em Mateus capítulo 28, eu não sei como você vive, interpreta o seu modo de viver, ou a satisfação da vida. Mas nós precisamos entender que é uma ordenança permanente a alegria na vida do cristão, porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos faz inúmeras promessas, e dentre elas, Mateus capítulo 28, versículo 20, diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ponto. Vamos pegar daqui para trás, para frente. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo,
ele fez uma promessa aos cristãos, à igreja, aos crentes, que ele iria estar conosco todos os dias da nossa vida. E logo eu me pego a pensar, imagina se você no papel de Maria, quando as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, estavam ali com Cristo, Marta agitada, ou também arrumando a casa para o Cristo, e Maria estava aos pés do Cristo ouvindo ele. E eu fico pensando, será que Maria não estava alegre por completo, por estar aos pés do Cristo? Será que Maria, ela estava ansiosa por estar aos pés do Cristo? O que às vezes falta para mim e para você, irmãos, é a gente deixar o nosso coração na presença do Senhor. A gente entrega a vida a Cristo, mas como eu falei no domingo, falta às vezes a gente entregar o nosso coração a Cristo e deixar o nosso coração na presença dele. Porque uma vez que não só o nosso corpo, não só a nossa mente, o intelecto está na presença do Senhor, mas uma vez que o nosso coração está na presença do Cristo, logo essa ansiedade, ela não vai fazer mais parte da minha vida e da sua vida. Faz sentido? Mateus, volta lá para Mateus capítulo 6. Talvez você já está em Mateus capítulo 6, né, irmãos? É porque eu já retornei para o meu texto aqui. Mateus capítulo 6, quando nós falamos que é uma ordenança permanente do Senhor, o nosso Senhor diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 25, ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Tudo, irmãos, tudo que nos causa ansiedade é relacionado com a nossa vida, é relacionado com aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós vamos viver. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, não andeis, né? E aqui não esteja dando pegadas. Aqui não viva ansioso enquanto você estiver tendo o privilégio da vida. Tá ok? Então, o nosso Senhor, ele prometeu jamais nos deixar, estar sempre do nosso lado. Ele prometeu também a expectativa de um dia voltar para nos buscar. João capítulo 14, a gente nem precisava abrir nesses textos, mas é importante a gente ficar solidificados nessas grandes promessas do Senhor Jesus Cristo, e não é muito você estar repetindo elas de quando em quando. Então, da mesma forma que o Senhor Jesus, ele prometeu estar conosco durante toda a nossa jornada, ele diz também em João capítulo 14. Então, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meus amigos, olha que expectativa. Além do Senhor Jesus Cristo ele falar que estaria o tempo inteiro conosco, ele diz também que ele foi para a casa do Pai. Ele foi para junto do Pai. Isso é fazer o quê? Preparar um lugar para um lugar maravilhoso de bênção para mim e para você. Preparar um lugar para que, assim como ele está e onde ele está, nós também um dia pudéssemos estar. Então, Cristo ele faz essas promessas. Não nos deixa, promete estar conosco e promete ainda nos dar um lugar abençoado. E já que estamos falando de ansiedade, mas hoje mais de alegria, o que Jesus Cristo está dizendo aqui no versículo 1 em outras palavras, não deixe o seu coração ficar aflito, não se turbe o vosso coração. E aí, irmãos, nós podemos fazer uma pergunta.
Quem é responsável por deixar o nosso coração aflito? É eu e é você. Como eu falei, precisamos deixar o nosso coração na presença do Senhor. Precisamos confiar o nosso coração, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos anseios, tudo ao Senhor. Tá ok? E assim nós vamos fazer com que o nosso Senhor fique mais e mais alegre comigo e contigo. Mas entendendo que, diante de tais promessas, irmãos, podemos nos desprender totalmente do medo, da ansiedade e sermos consolados e fortalecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Faz sentido? Então entenda, vamos descobrir a verdadeira alegria. E a verdadeira alegria, ela está ligada diretamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. É um estado de espírito, mas também é uma ordenança do Senhor, de vivermos vidas alegres, cientes de que Ele está conosco, cientes de que Ele foi para junto do Pai preparar lugar e que Ele irá nos buscar. Mas precisamos entender também, além dessas promessas, que a alegria, alegria constante. Nós não estamos falando de momentos de felicidade. Não estamos falando de momentos de alegria. Nós estamos falando de uma alegria contínua, uma alegria que toma conta do nosso coração. E essa alegria que Paulo fala, essa alegria que o texto diz, que Jesus nos diz, que Colles diz, é uma alegria, é um júbilo contínuo na nossa vida. E essa alegria contínua, ela reflete a nossa confiança em nosso Deus. Logo, se eu e você somos pessoas que não confiamos em Deus, nós não seremos alegres. Não conseguiremos ser alegres durante o trajeto da nossa peregrinação aqui na Terra. Então, pois Deus, como a gente acabou de falar, volta lá em Filipenses, olha só, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aí ele diz, seja a vossa moderação, Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Meus amigos, a Bíblia está dizendo que o Senhor está perto. Aí, como eu falei, imagina, você andando com Jesus, se você fosse um dos 12 privilegiados de ter Jesus por perto, você andaria ansioso? Você estaria ansioso? Se Jesus Cristo estivesse ali, eu imagino até do lado do criminoso, do malfeitor que estava na cruz, quando Jesus foi crucificado, após Jesus virar para ele e dizer, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você imagina essa pessoa, ainda que perto da morte, você imagina ela aflita? Você imagina ela ansiosa? Eu não consigo imaginar, depois de ouvir tais palavras. Mas eu pergunto, por que conosco é diferente? Porque perto está o Senhor. O Senhor está junto de nós. Nós podemos voltar ao papel de Maria. E o que falta às vezes, irmãos, o que falta para nós é que entre Marta e Maria, nós nos assemelhamos mais a Marta. Nós estamos inquietos demais. É ansiedade. Estamos inquietos, estamos alvoroçados, estamos cheios, preocupados demais com a vida. Quando Jesus diz, não fique preocupado com a vida, não esteja ansioso com a vida, não esteja ansioso com nada. Não esteja ansioso, aflito o seu coração. Não precisa. E aí Paulo vai dizer, irmãos, perto está o Senhor. Será que eu e você nós podemos, com toda a convicção, dizer que perto está o Senhor? Afinal de contas, Jesus Cristo, Ele é o Deus de perto ou Ele é o Deus de longe na sua vida? Eu quero que você reflita sobre essa pergunta. Jesus Cristo está perto hoje? Jesus Cristo está se fazendo presente na sua vida? Você está permitindo Jesus estar aí do seu lado? Ou você está permitindo você ficar ao lado de Cristo? Então, perto está o Senhor. Eu penso assim, imagina-nos ao lado de uma fogueira.
ninguém sente frio ao lado de uma fogueira, porque o calor da fogueira vai trazer para nós o calor que nós necessitamos. A mesma coisa acontece quando nós estamos perto de Jesus. Quando nós estamos colados com Cristo, de mãos dadas com Cristo, quando nós estamos no pé do Cristo, deixando a nossa vida estar presente ao lado de Cristo, irmãos, nós somos alegres demais, nós somos confiantes demais, nós somos satisfeitos demais. Então, não há ansiedade para aquele que está perto de Jesus, assim como não há frio para aquele que está perto de uma fogueira, tá bom? E aí você sabe de que ansiedade eu estou dizendo, tá bom? Então, Filipenses capítulo 4, versículo 5, está dizendo que o nosso Senhor está perto. Capítulo 4, versículo 6, o apóstolo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, irmãos, é uma exortação também aqui para nós, né, dizendo o seguinte, é como se fosse uma ordem, não andeis ansiosos de coisa alguma. O contexto está falando de alegria. Nós estamos falando de alegria. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam estar alegres. Não fique ansioso de coisa alguma. Não tem necessidade. Por quê? Uma vez que Deus está perto, versículo 6. Em tudo, porém, seja conhecida, diante desse Deus que está perto, as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ação de graças. Logo, eu e você temos que entender uma coisa. O Senhor, por que a nossa alegria, a alegria constante, ela vai refletir a confiança? Porque o nosso Deus está perto. Ele não é um Deus de longe. O nosso Deus está sempre pronto a ouvir as nossas orações. E sabe uma coisa? Para você que tem problema com ansiedade, melhor remédio que tem para a ansiedade, guarda o que eu vou te falar, se chama oração. Não adianta, não tem nenhum medicamento mais eficaz do que a oração. Por isso que o apóstolo diz, em tudo seja conhecido diante de Deus, com súplica, oração, rogo, aquilo que você está necessitando. Mas ele diz também, com ações de graças. Irmãos, além da alegria constante refletir a sua e a minha confiança no nosso Deus, porque Ele está perto e Ele ouve as nossas orações, mas a nossa alegria constante reflete também a nossa gratidão. E o apóstolo vai dizer, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus vossas petições, pela oração e pela súplica, pelo rogo, mas isso com ações de graças. Independente, eu posso estar padecendo, eu posso estar sofrendo o que eu não quero que ninguém sofra. Mas eu vou orar, vou falar com meu Deus, mas ainda assim vou entender que eu preciso estar pedindo, orando em ação de graça. Isso é com gratidão, ser grato a Deus, ciente de que Ele está perto, ciente de que Ele está me ouvindo, ciente que Ele não me deixou, ciente que Ele vai me buscar um dia e prometeu um lugar maravilhoso para mim e para você. Nós precisamos compreender que Deus, Ele está pronto para suprir as nossas necessidades. Mas nós precisamos aprender demais, irmãos, sermos mais gratos. Quando nós olhamos para a história de Israel, a história, ela talvez remete muito àquilo que nós somos hoje. Nós somos ingratos como os hebreus eram ingratos. Eles eram escravos no Egito, Deus tirou eles do Egito. Mas assim que eles saem do Egito, eles demonstram uma ingratidão para esse Deus. Eles demonstram uma insatisfação em estar vivendo na presença desse Deus, em estar em comunhão com Deus, em estar sendo guiados por esse Deus. Assim é eu, assim é você, em muitas atitudes que nós apresentamos. E Paulo, ele vai dizer então aqui que nós precisamos colocar tudo diante do Senhor, mas com gratidão, sermos gratos. E aí, o apóstolo, quando eu digo que ele é o exemplo de gratidão, ele diz assim, no versículo 10 do capítulo 4.
Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Olha, eu acho fantástico quando ele diz, alegrei-me, ele está exortando uma igreja a se alegrar, mas aqui ele está dizendo, olha, eu me alegrei-me, mas a minha alegria, ela é sobremaneira. É como se fosse uma alegria por cima de outra alegria. Digo isso, ó, aí que entra o segredo, irmãos, quando nós falamos de ansiedade e alegria. Como a gente vai trabalhar, qual vai ser a dinâmica da nossa vida com relação a coisas tão opostas, né? E ele diz assim no versículo 11, digo isso, irmãos, ele está dizendo que eu estou alegre, sobremaneira, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, satisfeito, alegre, em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez, assim de abundância, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. E ele diz no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. A nossa alegria, irmãos, ela é em Deus. A nossa alegria está pautada na nossa vida, na nossa comunhão e intimidade que temos com Deus. Logo, todo cristão, todo ser humano pode ser alegre. Mas para isso você precisa da pessoa de Jesus. Você precisa mudar o seu estado espiritual. Você precisa reconhecer que é uma ordem bíblica para permanecermos alegres. Você precisa entender que a alegria, uma vez que ela existe, é o reflexo da confiança que você tem no seu Deus e também da gratidão que nós temos pelo Senhor. O crente que é alegre, ele não vive murmurando, ele não vive praguejando. Pelo contrário, ele vai passando pela prova, dando glórias a Deus. E por fim, eu quero finalizar dizendo o seguinte, toda necessidade minha e toda necessidade sua, ela será suprida no Senhor, pelo Senhor e do jeito do Senhor. Não queira você resolver os seus problemas, mas deixe Deus ajudar você a resolvê-los. Amém? Versículo 19, para nós encerrarmos. Então nós vimos aqui o impacto da alegria na nossa vida. Descobrimos a verdadeira alegria. E aí eu quero dizer, será que você não quer desfrutar dessa alegria? Eu acho que sim. Abra o seu coração, deixa Cristo entrar no seu coração. Aprenda do Senhor, entenda do Senhor que a alegria é uma bênção de Deus para a sua vida. Tá ok? E no versículo 19, o apóstolo Paulo diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Vamos andar ansiosos? Não, porque temos um Deus maravilhoso, um Deus que nos ajuda a identificar problema, um Deus que coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar com os problemas, mas um Deus que nos concedeu um instrumento chamado alegria. E esta alegria está no Senhor Jesus Cristo. Tá ok? Então, Deus vai nos suprir, mas você precisa confiar a sua vida a Ele. Tá bom? Então, vamos orar. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela minha vida, deixa eu orar para todos nós, porque precisamos demais desta alegria oferecida por Cristo. Senhor, eu só quero te agradecer, Deus. Só quero te louvar, só quero te exaltar diante dos meus amigos, diante da igreja, diante dos meus conhecidos, diante, Senhor, de todo aquele que um dia chegará a ver esta gravação. Senhor, porque eu sei, assim como o apóstolo Paulo, ele sabia ser alegre, ele sabia que a alegria, Senhor, foi algo dado, conferido pelo Senhor na vida de todo aquele que crê em Teu Filho. Senhor, obrigado porque eu um dia conheci Jesus.
Não o Jesus somente histórico, mas o Jesus bíblico, o Jesus que veio a este mundo para ser o meu Senhor e o meu Salvador. E, Senhor, como que eu sou alegre? Como, Senhor, que a alegria do Senhor ela tem impactado a minha vida. Deus, eu não consigo, Senhor, mesmo diante de todos os problemas que eu já enfrentei, que eu enfrento e que ainda vou enfrentar. Eu não sei, Senhor, sinônimo que não seja de alegrar no Senhor. Porque, Deus, eu tenho confiado em Ti. Deus, eu tenho escutado a Tua palavra. E sou muito grato em saber que existe um Deus que me ama e que fez de tudo e ainda fará de tudo para que eu possa viver em júbilo, mas júbilo constante e de verdade. Obrigado por esta palavra. Abençoe a todos os meus irmãos. Abençoe a nossa nação. Abençoe, Senhor, este mundo que nós vivemos, onde tantas pessoas estão padecendo, sofrendo de ansiedade e de outros problemas, onde, Senhor, a tristeza, onde o mal reina, Senhor, onde a infelicidade está presente, que a alegria do Senhor ela possa chegar juntamente com a pessoa de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até o fim de semana.